Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um tutorial aqui do canal. Cara, eu tô trazendo hoje uma técnica aqui de After Effects que muitas das vezes, para quem tá começando, pode parecer um mistério por experiência própria, né? Isso aconteceu comigo. Quando eu sempre quis fazer um movimento de shake, né? Quando a gente tem algum impacto na sua cena, né? Nas suas animações, e você precisa fazer com que aquela câmera, né? Pareça com que ela tenha sofrido impacto. Quando eu comecei, eu não sabia como fazer isso de forma mais controlada, né? Utilizando uma expressão que a gente, né, a maioria dos profissionais de After Effects já conhece, até que já está começando, que é o wiggle, né, a expressão wiggle, que faz um movimento infinito de movimentação, né, aleatória na posição. Então você tem um objeto que fica com uma movimentação parecida com uma flutuação, né, vamos dizer assim, que você faz uma expressão automática em looping, né, que ela vai movimentando aleatoriamente no eixo X e no eixo Y. Eu vou mostrar aqui para você, tá começando agora, para você ficar ligado. Eu até coloquei um exemplo aqui na minha tela, que vai ser, né, a pauta desse tutorial, que é um trabalho que a gente fez. E, cara, assim, é uma técnica que a gente já utilizou em diversos trabalhos aqui da Moevo Studio, que a gente sabe que é uma técnica muito importante, mas, cara, ela às vezes passa, né, pelo inconsciente das pessoas que estão aprendendo After Effects. Eu mesmo, quando comecei, nunca tinha encontrado, de fato, um tutorial que me ensinasse, olha, cara, para você fazer shake, um shake, né, na câmera, um impacto, é dessa forma que você pode fazer. Podem haver outras formas de fazer, mas, cara, vou mostrar aqui como é a forma que a gente trabalha nos trabalhos que a gente vai entregando para os clientes, beleza? Então vamos lá, né? Para introduzir rapidamente, o que eu quero ensinar para vocês aqui nesse tutorial? Esse efeito de shake, né? Vamos lá, vamos analisar essa cena. A gente tem aqui uma movimentação de câmera para cima, né? Enquanto a bola, né, ela sai daquela nuvem para o alto, quando ela passa, ela gera um impacto na minha cena e aí eu tenho um movimento de câmera, né, é o câmera shake, que faz essa impressão, né, de quem está assistindo que, cara, ali teve um impacto, né, a gente teve ali a bola passando, uma ventania, tanto que até a gente brincou com isso na animação, faz o jornal sair da mão ali do passarinho. Esse foi um trabalho que a gente entregou para a Prime Video recentemente e posso mostrar em outros exemplos também, aqui no exemplo 2, ó, que foi um trabalho também que a gente fez de animação. E você vê que assim, a câmera ela estava normal quando ela entra aqui no bolso, ó, quando a menina entra no bolso aqui do especialista. Quando a câmera desce, né, faz o zoom out, então como você tem um efeito, né, uma ideia de aceleração, né, de adrenalina, então você vê que a câmera ela dá uma movimentada, né, e isso a gente chama de movimento shake, né, de shake. Olha lá, tá vendo? Você vê que eu acho que uma das maiores partes para você conseguir reparar nisso é que essa linha ali que simboliza sei lá, um brinquedo, né, uma montanha-russa, ela tá se movimentando. Então é como se a câmera, né, tivesse acompanhando aquele movimento ali, tanto que depois que faz o corte para essa cena, ela volta ao normal, né, no movimento de zoom out. Aqui a gente tem um outro exemplo também nesse mesmo trabalho, que é quando, né, o menininho joga a bolinha de papel na lixeira, a bola de papel ela vai entrar infinitamente, né, aqui o movimento de câmera ainda está normal, e aí tem um momento que é quando a bola vai mesmo fundo assim em direção, né, vamos dizer, um túnel, e aí a gente tem um aumento dessa impressão de movimento, né, dessa impressão de impacto. E aí a câmera começa a fazer uma movimentação, ó. Você consegue perceber até esse elemento aqui no centro chegando, né, ó. Você vê que ele chega ainda fazendo uma movimentação meio aleatória e depois volta ao normal, certo? Então, o que eu vou ensinar aqui para vocês hoje é a fazer esse movimento de shake controlado, porque a gente que está começando a mexer no After Effects é apresentado a uma expressão que ela é muito simples, né? Todo mundo provavelmente já conhece, que é a expressão wiggle. Deixa eu colocar aqui entre aspas. O que essa expressão faz? Eu trouxe aqui de maneira mais básica para quem está começando agora já se ligar. A expressão wiggle, né? Aqui no meu shape, que eu coloquei em vermelho, eu vou apertar a tecla P de posição, e aí você tem o eixo X e o eixo Y, beleza? E aí, o que eu quero fazer quando eu coloco esse wiggle? Né? Uma expressão que eu vou colocar no meu reloginho, né? O stopwatch de posição. Eu quero que essa expressão faça o meu objeto, ó, se liga na minha mão, ficar se movimentando aleatoriamente. E aí você tem os parâmetros
né, ali nessa expressão, que vai te ajudar a controlar. Se você quer esse movimento muito frenético, muito rápido, né, e em qual distância você quer que ele movimente. Então, como é que funciona? Eu vou pressionar o Alt aqui no relógio, né? Aqui, ó, você vê que minha composição ela tá parada, né? Deixa eu apertar a tecla N. Ó, ela tá parada, né? Então vamos lá. Eu vou apertar o Alt aqui no reloginho, pressionando. Ele vai abrir a caixa de expressão. E aí o que você precisa fazer é escrever Wiggle, né? Com 2G. Ele já vai te apresentar aqui, ó. Você dá um clique com Enter. E aí você tem dois parâmetros no Wiggle. Os dois parâmetros são equivalentes à frequência, né? O que é o primeiro parâmetro. A frequência seria o quê? O quão maluco você quer aquele negócio ali se movimentando. Com frenético, né? Tomou muito café, tem que ser um número maior. Geralmente, quando eu trabalho em uma posição, né? Tô aqui no meu workflow, tô fazendo um trabalho e aí eu coloco uma expressão, aquela padrão, sabe? Que primeiro eu coloco ela para ver se ela ficou boa e depois eu acerto, que é o seguinte, 1,10, né? Então vamos lá, esse primeiro parâmetro aqui é a frequência, né? Então se eu estou colocando um parâmetro com o número 1, ele vai ser um tamanho, uma frequência mais baixa, né? E esse segundo parâmetro é o deslocamento. Qual o espaço, né, que você quer que ele se movimente? Então eu coloco 1,10 para dar o meu start, o meu ponto inicial. Então o Wiggle no 1,10, ele vai ter essa movimentação aí, ó. Vê que ele é uma movimentação bem tranquila, né, devagarzinho. Então para deixar isso aqui melhor, vamos colocar esse shape, né, muito mais frenético. Então vou botar ele com o número 10, ó, e vou apertar o Enter, ó. Então ele já está se movimentando numa frequência muito mais alta, só que como eu deixei naquele espacinho de 10, né, 10 pixels, ele ainda continua dentro daquele limite. Vamos dizer que o limite que ele esteja se movimentando seja isso aqui, ó. O limite que ele está se movimentando seria basicamente isso aqui, ó. Então ele está se movimentando dentro daquele limite, né? Acho que ele é até um pouquinho menos, mas é só para exemplificar mesmo para vocês, certo? Agora, se eu aumentar o tamanho, né, desse segundo parâmetro, e aí eu vou dizer para o After Effects que eu quero que ele se movimente num espaço maior. Vamos colocar aqui 100. Então olha só, ele vai se mexer muito mais freneticamente num espaço muito maior. E aí vai, cara, assim, você pode ir testando vários parâmetros. Se eu colocar aqui, por exemplo, 1,100, ó, ele vai se movimentar um pouquinho mais devagar, só que numa distância maior. Então esse é o Wiggle, né? Essa expressão Wiggle que a gente, quando está aprendendo After Effects, de cara já é apresentado. Mas vamos lá, qual é a questão maior aqui? O ponto auge desse tutorial é que é o seguinte, quando você faz essa expressão, de uma maneira mais fácil, né, de você imaginar, é o seguinte, cara, essa expressão, ela mantém o seu objeto se movimentando infinitamente. É uma expressão de looping, né? Looping, que vai ficar, né, aleatória infinitamente ali. Então, o que eu vou ensinar aqui para vocês é, cara, eu quero controlar esse movimento para que eu consiga fazer esse shake, né, vamos dizer, o wiggle, acontecer somente na hora que eu quero. Porque eu não poderia ter aquele movimento que ele acontece aqui, ó, que é um shake ali no jornal, eu não poderia ter ele acontecendo aqui, por exemplo. Primeiro eu tenho que chegar com a minha composição, faço o shake e depois eu volto ele ao normal, ó. Tá vendo? Você vê que a composição já dá uma parada. Então é isso que eu quero apresentar para vocês. Uma forma de fazer esse movimento de wiggle, só que controlado. Então eu mostrei aqui 3 exemplos para vocês. Claramente são exemplos de projetos de animação, que eu acho que a gente usa bastante, mas não é só focado para animação de personagens, tá, gente? Isso daqui, cara, de maneira geral, você pode utilizar também em técnicas de freeze frame. Posso apresentar aqui, ó, né? Eu estou fazendo um movimento de freeze frame, né? Aquela câmera, ela dá um zoom in, né? Mexe um pouquinho e depois volta ao normal. Então eu preciso o quê? Nesse caso, ele está em 0, né? O wiggle. Eu vou puxar ele para uma frequência, né, e um deslocamento maior e depois voltar para 0. Então são 2 momentos, certo? É isso que eu quero controlar. Eu coloquei então aqui, nesse exemplo aqui para a gente praticar. Vocês podem fazer com qualquer elemento aí, qualquer vídeo que vocês tenham na internet, que vai ser o seguinte. Esse foi um projeto que a gente fez de lançamento também recente, na camisa do Santos, né? E a gente tem esse momento de transição aqui, ó, que é quando a gente transforma, né, os personagens reais em desenhos, né? Nesse caso aqui a gente fez essa transição, ficou bem legal. Só que aí que tá, esse projeto aqui, ele teve uma forma que a gente fez a transição que poderia ter feito com o shake, mas a gente não fez. Então eu vou mostrar para vocês aqui que, cara, esse era um trabalho que dava para ter utilizado essa técnica e também teria ficado bem legal, mas a gente acabou não utilizando, né? Então você vê que a câmera, ela mantém parada. Ó, eu não tive shake nenhum nessa transição. Eu vou marcar aqui o momento de transição, ó.
que é mais ou menos aqui, vou marcar com um asterisco, tá? Esse marcadorzinho aqui. Então vamos lá, como é que a gente faria esse shake, sabendo já, né, como é que funciona o wiggle e sabendo que a gente precisa controlar ele para ele começar e depois parar. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai adicionar um objeto nulo, que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Botão direito, New Object, certo? E eu vou dar o nome para esse objeto nulo, apertando Enter, de Shake. Não precisa ser Shake, tá, gente? É só um exemplo. Pode colocar impacto. Olha, esse movimento você pode utilizar em Shake, pode usar em impacto, pode usar, né, em algum elemento batendo na parede, quebrando alguma coisa, tá? Isso aqui fica bem legal. Com um efeito sonoro, meu irmão, aí é loucura, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui já. Mas vamos lá. Então, o momento que eu quero que aconteça o shake, eu quero que aconteça o quê? Que essa câmera, ela faça isso aqui, ó. Ela tem um movimento que deu uma impressão de que, cara, mexeu o cenário todo, né? Fez um impacto. Nesse objeto nulo, a gente vai adicionar um efeito que se chama Slider Control, que é o controle deslizante que você estiver utilizando After Effects em português. Esse controle deslizante, então, eu vou adicionar aqui no objeto nulo e ele vai abrir um parâmetro. Cara, esse parâmetro aqui não serve para nada ainda, tá? O Slider Control ele vai seguir como um guia, né? Um auxiliar das expressões que a gente está utilizando aqui embaixo. Como a gente vai utilizar o wiggle, esse wiggle ele tem que estar na camada do vídeo, tá, gente? E assim, óbvio que eu estou mostrando para vocês aqui essa camada, né, que já é o vídeo finalizado. Se fosse num projeto cheio de camadas, obviamente você faria isso por fora da composição, né, mantendo sempre em uma camada, tá, numa layer. Então vamos lá, nesse pedacinho aqui desse vídeo eu vou adicionar então o P e nesse keyframe, nesse stopwatch aqui de posição, a gente vai pressionar o Alt e vai adicionar o wiggle. Certo? Vamos colocar os primeiros parâmetros aqui, padrões que eu sempre coloco, e aí ele ficaria assim, ó. Ó, tá vendo? Você vê que ele está mexendo bem devagarzinho, certo? Só que o que acontece? Ele está mexendo o wiggle no meu vídeo inteiro. Como é que a gente faz então para utilizar esse Slider Control como um guia, né? Como aquele controle realmente que vai fazer a gente controlar o timing que a gente quer que entre esse impacto, tá? Então vamos lá. Como eu tenho dois parâmetros aqui, o primeiro que é a frequência e o segundo que é o deslocamento, eu vou adicionar lá, ao invés de ser um só, eu vou apertar Ctrl D e vou adicionar o segundo Slider Control. Porque nesse parâmetro primeiro, ó, o primeiro eu vou adicionar naquele Slider Control, né? E o deslocamento eu vou adicionar no Slider Control 2. É basicamente isso. Então como é que você linka a expressão que está ali dentro do wiggle nesses controles, né? Você vai selecionar aqui, ó, só o número 1, né? Pressiona aqui nesse caracol, né? E joga lá no slider 01, tá? Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou apertar o Ctrl Z aqui para ficar mais fácil o entendimento. É legal que você tenha esse insight de organização dentro do After Effects para você não se perder. Claro que quem já tá, né, já fez isso daqui várias vezes, já sai fazendo ali de qualquer forma, mas o que eu quero dizer é, esse slider control eu posso dar o nome primeiro aqui, ó, de frequência, né? Que é a frequência que eu quero setar, né? Não quer dizer que o After Effects me entregou um efeito de frequência, não, eu vou setar aquele primeiro parâmetro ali como a frequência. E o segundo eu vou colocar como deslocamento, certo? Só para dar um nome. E aí, beleza. Esse primeiro, então, ó, seleciona aqui, beleza? Vai no caracol, cola esse primeiro slider, certo? Então, ele vai dizer que, né, que aquele primeiro parâmetrozinho que você colocou está colado naquele parâmetro de frequência. E esse segundo, que é o 10, você vai selecionar aqui, ó, vai no caracol e seta ele ali no slider de deslocamento. Então ele vai setar os dois, certo? Então o que acontece? Tudo que eu mexer nesse primeiro parâmetro, ele vai setar lá no meu wiggle da camada 2, né? Que é o vídeo. Então, vamos lá. Quais são os keyframes que a gente vai criar, né? Então, como eu costumo até falar com a galera. Cara, o que tem keyframe pode ser controlado, pode ser animado. Então é isso que a gente está fazendo. A gente está dando um keyframe para uma expressão que era praticamente infinita, né, em loop. Então agora a gente vai ter esse controle. Se eu clicar aqui, ó, nesse ponto onde eu marquei, né, que é o ponto que eu quero impacto, 2 keyframes, ó, e apertar aqui no objeto nulo a tecla U, ele vai me revelar os 2 keyframes que eu marquei aqui, certo? Só que o que acontece? Esse ponto aqui onde está o ponto crítico, né, que eu quero que aconteça o impacto, é o ponto final, né, é o ponto que eu quero realmente aquele deslocamento. Um pouquinho para trás é onde eu vou marcar aqui mais 2 keyframes, que é onde vai ser o ponto 0. Então se ele vai de 0, né, vamos colocar aqui, ó, 1 e aqui 10, né, que são aqueles primeiros parâmetros, ele vai de 0 a 1,10, só que depois ele tem que voltar a 0. Então é isso que a gente está fazendo aqui, ó. Vou criar mais uma leva de keyframes e agora aqui eu vou colocar 0 e aqui 0 também. Então, de uma maneira mais simplificada, ele vai de 0
mexe um pouquinho e depois volta para zero. Só que aí vamos lá, agora para a gente entender a questão dos parâmetros, né? 1,10, que é o parâmetro do Eagle, né, que eu coloco ali de padrão, ele não vai ficar um impacto tão grande porque eu botei uma frequência muito baixa, né? Eu botei uma frequência de 1 pixel, praticamente, e o deslocamento de 10. Se eu quero que aquilo ali mostre mais impacto, eu vou colocar aqui pelo menos 4 e aqui pelo menos 25. Olha só o que já vai acontecer, ó. Sacou? Então ele vai vir de 0, vai fazer o efeito do shake, e depois vai voltar para zero. Eu costumo colocar um F9 aqui nos keyframes, para ele ficar um pouquinho mais... Parece que ele dá um pouquinho mais de impacto, né? Ó, já teve um impacto bem legal. Isso aqui, cara, eu posso colocar um pouquinho mais para lá, esse aqui um pouquinho mais para cá. Aí é a questão dos testes, né? Cada um vai entendendo ali a sua problemática. Não, nesse caso aqui já teria ficado legal, tá vendo? Vamos colocar 3,25. Para não ficar também tão exagerado, ó. Então é isso que eu falei no início. Esse é um projeto que a gente não utilizou o efeito de shake, né, o impact, mas que teria ficado legal. E aí tem um probleminha só, que aí é o que vocês precisam saber resolver de maneira muito fácil, né? Você foi de 0 para 25, né, de deslocamento, voltou para 0. Só que quando você faz o deslocamento, ó, tá vendo que ele fica vazando, né? Ele vai vazar, claro, porque, ó, tá vendo? Vai vazar ali em cima, vai vazar aqui na lateral. Então a gente precisa resolver isso. Como é que a gente resolve isso? A gente vai utilizar um efeito chamado Rip Tile, CC Rip Tile. Tem gente que usa com Motion Tile, né, que é o mosaico de movimento, mas o Rip Tile ele é um pouquinho mais leve. Então se eu jogar o Rip Tile aqui na minha camada, vamos só descer o scale dele aqui com S para vocês entenderem, né? Então o Rip Tile faz o quê? Ele vai literalmente repetir nas laterais, né, cima, baixo, esquerda, direita. Então o que você vai fazer aqui? Vou aumentar aqui na expandir para a direita, vou botar 1000 pixels. Aqui também vou botar 1000. A gente coloca 1000 em tudo, né? Para repetir mesmo ali, ó. 1000 e 1000. Certo? Então é isso, ó. Fez uma repetição em todas as minhas bordas. Por que eu tô fazendo isso? Porque aí quando eu tiver com a minha composição, ó, tá vendo? Ele vai vazar. Só que ele vai vazar repetindo minhas bordas e não vai deixar o negócio ficar esquisito ali. E aí, para resolver, né? Porque assim não ficaria legal, ó, tá vendo? Não dá uma impressão de que, né? Tipo, movimentou a câmera. Né? Fica esquisito se a gente deixar com essa sobrinha aqui, né? A sobrinha aqui em cima. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer como se fosse uma repetição mesmo, sabe? E aí é como se você estivesse espelhando aquelas bordas. Para você espelhar no efeito Rip Tile, você tem que colocar nessa opção aqui, ó, Unfold, certo? Que aí, ó, tá vendo? Ele vai literalmente repetir a borda aqui de baixo, de cima e das laterais. E aí quando você coloca isso aqui no tamanho normal, ó, tá vendo? Aqui embaixo, beleza, você consegue ver que tem uma diferença, mas é muito menos bruta, né? Essa diferença ali. E aí quando você faz o play, ó, o efeito acontece, mas, cara, nem parece que vazou alguma coisa, justamente porque a gente espelhou aquelas bordas ali, certo? Então, ó, vamos colocar isso aqui bem mais alto, vamos botar 50 e isso daqui com uma frequência maior de 4. Olha só que loucura. Então é isso, quanto mais você aumentar aqueles números ali, mais poder, né, vamos dizer assim, mais impacto você vai trazer. Eu acho que assim, a gente tem que sempre ter um meio termo, né? Não deixar as coisas muito exageradas, mas também não muito simples. Então eu acho que nesse caso aqui, 25 de deslocamento e 3 de frequência, para mim já ficou um movimento legal. Tá? Já deu um impactozinho maneiro. Se você colocar o áudio, ó, não sei se vocês vão escutar, ó. Com áudio, meu irmão, o efeito sonoro, isso aqui fica maravilhoso. Mas é isso. Agora, um último detalhezinho, que aí é questão de preciosismo, né, e capricho, que é o seguinte: quando você utiliza esse efeito de Rip Tile, de shake, né, camera shake, você pode colocar um efeito chamado Gaussian Blur, o desfoque gaussiano em português. Quando você joga esse desfoque aqui, ó, você pode aumentar e ele vai embaçar a sua tela. Então assim, cara, quando a gente está falando de efeito de impacto, quando você tem um impacto realmente com a câmera se movimentando, é como se a câmera tivesse realmente perdido o foco, né? Quando você movimenta assim, sabe, a câmera vai ter aquele foco. Então, quando você coloca esse Gaussian Blur, o efeito de porrada, né, de impacto, ele fica um pouco maior. Então, é legal que você utilize aqui pelo menos assim, ó, 50, vamos dizer. E na mesma base, né, de efeito que a gente tem aqui, primeiro eu tenho que ter, né, o movimento final, que aqui, ó, do Gaussian Blur, eu vou
clicar aqui no reloginho para criar um keyframe, dá um clique aqui embaixo e aperta a tecla U para revelar. Então, se no momento chave, né, que eu coloquei aqui de impacto, né, tá aqui no meio da agulha, nesse momento aqui, então ele tem que estar em 0. Então a gente vai colocar em 0. Então ele vai de 0 a 50 e depois de 50 para 0, certo? Então ele vai fazer isso aqui, ó. Não utilizamos isso no trabalho final, mas de fato teria ficado legal. Tá vendo? Acho que dá até para ser um pouquinho menos aqui, para não demorar muito, ó. Tá vendo? Teria ficado legal, certo? Então é isso. Utilizando esses 3 efeitinhos, cara, o Slider Control, o Riptile e o Gaussian Blur, você consegue trazer um pouquinho mais de efeito, né, de impacto a animações que você tenha, movimentações, né, muito brutas, movimentação de câmera de vento, de impacto, de coisa quebrando, né? Nesse aqui foi um exemplo bem legal que a gente utilizou porque a bola ela veio com tanto impacto rasgando ali um pedaço da nuvem que, cara, mereceu, né, esse efeito parecendo como se estivesse passando um vendaval, né? A bola saiu levando tudo e tanto que levantou o jornal. Beleza? É isso. Espero que vocês tenham curtido mais um tutorial aqui do canal, cara. Esse conteúdo aqui, eu acho que ele é até bem simples pro nível de conteúdo que a gente está acostumado a trazer no canal. Mas, cara, de extrema importância, porque quando eu comecei, repito, eu não sabia como fazer isso aqui de maneira mais controlada. E eu não achava tutorial na internet de tipo assim, como fazer câmera shake. Claro que já deve ter algum tutorial falando, mas trouxe um pouquinho de peculiaridade aqui do que a gente já fez, de como fazer, né? Eu acho que é legal trazer exemplos que são válidos, né? Não vim aqui só mostrar, tutorial, né? Replique, mas mostrar também possibilidades. Tamo junto, espero que você tenha curtido, cara. Deixa o like aí para dar uma força nos conteúdos. Grande abraço, espero você no próximo vídeo.